Gabriel, ratos transmitem mesmo doenças? Sim, tem uma série de doenças que os ratos transmitem aos seres humanos. Eu vou citar algumas das principais para você, vou falar um pouquinho aí sobre como é feita essa contaminação para você entender os perigos dos roedores na presença dos seres humanos. Bom, eu sou Gabriel Ambiental, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, me segue lá no Instagram também, é @GabrielAmbiental, eu dou várias dicas para controladores de pragas e para pessoas comuns também que buscam conhecimento e soluções relacionadas às pragas. Bom, os ratos, pessoal, eles têm problemas, é claro, transmitem doenças, mas a gente tem que lembrar que em áreas urbanas nós temos apenas 3 espécies de ratos que são considerados pragas, que a gente pode aí executar o controle químico, inclusive, eliminando esses ratos. É o rato de telhado, o camundongo e a ratazana, os ratos norvégicos, o ratos e o músculos. Esses 3 ratos, 3 espécies, a gente pode fazer o controle e matá-los, tá? Seja ele com um veneno, o raticida ou uma armadilha de captura, por exemplo, uma placa de cola, uma gaiola, uma arapuca, uma ratoeira. A gente pode armar sim para esses ratos para eliminá-los. Mas vou falar sobre doenças porque muita gente ainda tem dúvida sobre que tipo de doença o rato transmite e como essa doença é transmitida. Até controladores de pragas aí, profissionais, fiquem espertos, porque vocês podem estar expostos à contaminação de doenças que podem levar à morte e vocês não estão atentos. Então presta atenção, usa os EPIs direitinho nos procedimentos, luva, máscara se for subir em fogo de residência, porque eu já vou falar para você sobre essas doenças graves aí ocasionadas pelos ratos. Bom, então primeiro vamos falar sobre aquela bactéria Leptospira, essa mesmo, ela vai transmitir a leptospirose. O rato, ele contém essa bactéria que na urina ela é excretada e aí essa urina em contato com mucosa humana vai contaminar você com a bactéria Leptospira. Normalmente as pessoas se contaminam de leptospirose como? Em enchentes, porque de repente, pessoal, a água da chuva transborda as galerias de esgoto, onde estão presentes uma grande quantidade de ratos. Essa água contaminada fica em contato com seres humanos, com feridas, com mucosas expostas, ou até a pele sem feridas, porém muito tempo de contato com aquela água, pode transmitir a leptospirose, que é uma doença terrível que ocasiona mortes até hoje. Então fique ligado com a leptospirose. Eu recebi recentemente a notícia de homens que morreram de leptospirose em uma lancha porque tomaram bebidas alcoólicas que provavelmente estavam contaminados ali com a urina dos ratos. Então veja só como é preocupante. Hoje no Brasil a gente tem leis que obrigam embarcações, empresas de transporte, empresas de manipulação de alimentos, supermercados a fazerem o controle dos ratos, dos roedores, justamente por esse tipo de problema. Um rato, ele durante a sua fase adulta, ele consegue urinar ali na faixa de 5,5 litros de urina. Isso, ele caminha e ele defeca e urina. Por quê? Ele deixa um feromônio para continuar andando por aquele trajeto, que seria um trajeto seguro para ele. Então ele marca esse trajeto com o feromônio e ele vai urinando. Então se ele encontrar alimentos, adivinha o que ele vai fazer em cima do alimento? Ele vai urinar. Então, pessoal, preste muita atenção quando você vai comprar de um supermercado, quando você vai comprar uma bebida, lave sempre, porque senão você pode estar aí se contaminando com leptospirose e não sabia. Bom, pessoal, agora eu quero falar sobre uma bactéria de nome bem feio, Yersinia pestis. Essa bactéria é a transmissora, é a causadora da peste bubônica. Quem nunca ouviu falar da peste negra, que matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa no século XIV? Aí disseminaram que foi pelos ratos que carregavam pulgas. Essas pulgas se contaminavam com a bactéria no rato e aí mesmo o ser humano não sendo o principal alvo dessas pulgas, elas acabavam por infestar os seres humanos também, que viviam em situações precárias, afinal de contas essa doença relacionada à pobreza. Então antigamente os europeus pobres, eles viviam muito aglomerados, com poucas condições de higiene pessoal, dificuldade de água para lavar as mãos, inclusive, em meio a fezes, era difícil a vida daquelas pessoas e os ratos então conviviam junto com as pessoas. Logo, as pulgas acabaram disseminando a peste bubônica entre os seres humanos. Mas hoje em dia estudos já estão querendo discutir a hipótese de que os seres humanos passaram peste bubônica para os seres humanos. Não dependeu apenas de ratos, não dependia apenas de pulgas. A partir daí então começou-se a compreender a necessidade de controlar os ratos em ambientes urbanos.
Bom, temos também a doença do tifo. Você já deve ter ouvido falar, porém você não tem muito conhecimento, né? Eu também não. A gente sabe que a peste bubônica e o tifo tem poucos casos recentemente. Por exemplo, peste bubônica teve um caso em 2019 no Rio de Janeiro. O tifo eu não consegui encontrar dados sobre uma última ocorrência, porém o tifo é uma doença também transmitida pelos ratos, também pela pulga que está no rato. O tifo ele pode ser endêmico ou epidêmico. E a gente fala, nos casos de endemias, a gente fala que é o tifo murino, tá? Vou falar sobre a salmonelose. Salmonela é uma coisa mais fácil, todo mundo já está acostumado. Salmonela que a gente encontra aí nos ovos estragados ou em verduras mal lavadas, né? A salmonelose também está presente na urina dos ratos e normalmente nos rins. Então, quando um rato urina, pode sair então a salmonela e contaminar a água, contaminar os alimentos. E a gente acaba tendo contato com isso e acaba pegando salmonela e não sabe por quê. Às vezes foi um ratinho que deixou a salmonela ali pra gente. Então a gente tem que ficar ligado também, inclusive, principalmente em lugares que a gente vai comer, se alimentar, verificar sempre se está bem etiquetado lá o certificado de controle de pragas em dia. Se não tiver em dia, já cobra o lojista, fala, ó, precisa detetizar, hein? Tá vencido. Porque o rato pode deixar para você também uma salmonela de presente e aí você vai ficar igual eu fiquei uns anos atrás, passando muito mal. Bom, e por último eu vou falar sobre uma doença que mata muito, principalmente porque os médicos têm dificuldade de identificar qual é a doença, qual é o seu problema. É a hantavirose. Hantavirose, ela está presente nas fezes e na urina dos ratos. E olha só o que acontece. O ratinho está lá no telhado, no seu forro, vivendo ali. Ele defeca e urina o tempo todo. Aquele forro ele é muito quente, ou seja, aquelas moléculas elas evaporam a água e fica só a parte seca, a parte sólida. Essa parte sólida se mistura à poeira do forro. Aí você vai subir para dar uma manutenção na caixa d'água, você vai subir para dar aquela manutenção no telhado, jogar as tranqueiras que você tem aí na sua casa, que você não quer jogar fora, você joga tudo lá no telhado, não joga? Aí você entra em contato e inala as fezes e urina do rato de forma seca. Aquele pó que você inalou pode transmitir para você hantavirose. Então olha só que perigo, né? Controladores de pragas, vocês vão subir para fazer trabalho no alto, luva, tá? Máscara e, se possível, um macacão impermeável, tá bom? Se você não for morrer de calor, se não estiver muito quente, macacão impermeável vai te ajudar a manter esse pó, essas partículas aí contaminadas longe de você. Você não quer pegar também aí uma criptococose, né? Criptococose, você não sabe o que é? É a doença transmitida pelos pombos. A Columba livia, que é o nome científico do pombo comum que a gente tem muito aqui no Brasil. As fezes secas com a poeira do forro também, se você inalar, você pode ser contaminado pela criptococose. Os sintomas são tão parecidos com de outras doenças que até os médicos descobrirem o que é. Você já morreu de febre, tá? Então prestem muita atenção e tomem muito cuidado com esse tipo de contato com fezes, urinas secas de ratos, de pombos, em forros de residência, em porões, em quartinhos da bagunça. Estejam sempre atentos quanto a isso, beleza? Tem perigo sim e rato transmite doença. Então fique de olho. Se você tiver problema com roedores e você não é um profissional, então conte com um profissional qualificado, de uma empresa certificada e licenciada pela Vigilância Sanitária, pelos órgãos competentes, que eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar a resolver esse problema. Se não ajudar, conte comigo, vem aqui e fala, Gabriel, preciso da sua ajuda, que eu te ajudo, beleza? Se você quiser se profissionalizar então nesse ramo maravilhoso que é o controle de pragas, que paga tão bem e dá tanta satisfação para mim, para nós, controladores de pragas, então vem comigo, eu sou o Gabriel Ambiental, se inscreve no meu canal, já clica aqui embaixo no link, vai lá pro meu Instagram, acompanha meu material, meu conteúdo, que eu tenho cursos para te oferecer para você conseguir alavancar a sua carreira no controle de pragas, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e um beijo.